Meu nome é Olivia Mercer. Tenho 33 anos, sou cardiologista em Chicago e mãe solo de gêmeos de 3 anos. 3 semanas antes da batida na minha porta, eu estava na parte de trás de uma ambulância, com sangue atravessando o cobertor hospitalar pressionado contra o meu abdômen, lutando para não perder a consciência tempo suficiente para fazer uma única ligação. Eu tinha acabado de ser atingida por uma caminhonete que avançou um sinal vermelho na Interstate 88 depois do meu plantão, e o paramédico repetia para eu continuar falando, continuar respirando, manter os olhos abertos. Mas tudo o que eu conseguia pensar era nos meus filhos em casa com uma babá que precisaria ir embora em menos de 1 hora. Eu liguei para os meus pais porque, em situações assim, o orgulho não decide nada, é o corpo que procura as pessoas que deveriam aparecer quando você diz eu preciso de ajuda. Eu expliquei que estava sendo levada para uma cirurgia de emergência e que precisava de alguém para ficar com meus gêmeos por algumas horas. Do outro lado, eu ouvia vozes abafadas, impaciência, irritação, até risadas ao fundo. Então meu celular vibrou com uma mensagem no grupo da família. Minha mãe escreveu que eu sempre tinha sido um incômodo e um peso, e que eles não iam perder ingressos da Taylor Swift com a minha irmã por causa do meu andrama. Meu pai ainda completou dizendo que eu era médica e deveria saber parar de exagerar. Eu fiquei encarando a tela até as palavras deixarem de parecer reais. Foi ali, dentro daquela ambulância, que peguei um telefone emprestado, contratei uma babá de emergência 24 horas por uma taxa tripla e tomei mais uma decisão enquanto me levavam para o centro cirúrgico. Eu tinha terminado de pagar o preço por pessoas que conseguiam me ver sangrando e ainda assim me chamar de inconveniente. 3 semanas depois, alguém bateu na minha porta. Antes de eu te contar quem estava ali e por que aquela batida mudou tudo, me diga uma coisa, que horas são aí agora e de onde você está assistindo? Eu sempre me pergunto até onde uma história dessas consegue chegar antes de encontrar alguém que precisava ouvi-la. A primeira vez que eu realmente entendi a minha família não foi na casa deles nem numa mesa de jantar, foi quando eu ainda estava meio consciente na recuperação. A cada poucas horas, a dor me puxava de volta à consciência, como se abrisse portas antigas dentro da minha mente, uma por uma. Uma enfermeira pressionava com cuidado minha barriga e, de repente, eu não estava mais ali. Eu tinha 10 anos, sentada no balcão da cozinha, enquanto minha irmã mais nova, Lauren, desfilava vestidos de baile de formatura para os meus pais como se a sala fosse uma passarela e nós apenas figurantes sortudos daquela apresentação. Meu pai, Richard Mercer, tinha um sorriso reservado só para ela. Um daqueles sorrisos que faziam parecer que até a luz do sol escolhia uma janela favorita para entrar. Minha mãe, Ellen, chorava nos marcos da vida da Lauren não por tristeza, mas porque eram momentos bonitos demais para não virarem emoção. Quando Lauren disse que queria trabalhar com moda e mídia de lifestyle, minha mãe afirmou que ela tinha nascido para uma vida brilhante. Quando eu disse que queria ser médica, meu pai mal tirou os olhos do jornal e respondeu, isso é prático. Foi isso. Nenhum incentivo, nenhum orgulho, nenhuma pergunta a mais. Só, prático. Não genial, não corajoso, não ambicioso, apenas útil. Durante anos eu fintei que isso não machucava, porque filhas de alto desempenho aprendem cedo a transformar dor em produtividade. Eu repetia para mim mesma que não precisava de aplausos. Entrei em Northwestern, atravessei laboratórios de anatomia, provas de residência, plantões noturnos e processos de especialização, enquanto Lauren trocava de curso 2 vezes, largava uma faculdade, criava um blog, se reinventava como criadora de conteúdo e, ainda assim, continuava sendo tratada como a obra frágil e preciosa da família. No dia da minha formatura em medicina, meus pais chegaram quase 2 horas atrasados porque precisaram deixar Lauren em um almoço com investidores em River North. Tiraram uma única foto minha no estacionamento, enquanto seguravam sacolas de uma boutique onde haviam parado no caminho. Naquela noite, minha mãe postou no Facebook sobre a incrível dedicação da Lauren por ter fechado um evento patrocinado. Eu ri quando vi. Depois chorei no banheiro de uma sala de plantão do hospital, onde ninguém podia me ouvir. A parte financeira começou devagar, quase disfarçada de cuidado. 8 anos atrás, meu pai ligou dizendo que a hipoteca estava apertada. Só por este mês. Eu transferi o dinheiro antes mesmo da sobremesa esfriar. Depois veio mais um mês. E outro. Depois o plano de saúde deles após a mudança na aposentadoria dele. Depois o forno quebrado. Depois o vazamento no telhado. Depois uma emergência temporária da Lauren porque ela precisava pagar equipamentos para a produção de conteúdo. Eu mantinha uma planilha.
Não porque planejava expô-los, mas porque médicos contam coisas quando têm medo, valores de laboratório, batimentos cardíacos, intervalos de medicação. Eu passei a contar transferências bancárias pelo mesmo motivo. Se eu conseguisse enxergar o padrão com clareza suficiente, talvez entendesse por que eu continuava fazendo aquilo. A resposta era humilhantemente simples. Alguma parte de mim acreditava que, se eu desse o bastante, finalmente seria amada sem reservas. Se eu facilitasse a vida deles, talvez deixassem de tratar Lauren como a única filha feita de vidro e promessa. Mas dinheiro não cura favoritismo, só alimenta. Quando engravidei dos gêmeos e fui abandonada pelo pai deles no 5º mês, eu já era a fundação invisível sob a casa dos meus pais, a seguradora deles e metade do estilo de vida da minha irmã. Naquela gravidez, durante um episódio de sangramento, liguei para minha mãe do hospital, apavorada e sozinha. Ela disse que não podia ir porque Lauren estava tendo uma semana difícil depois que um evento com tema de Milão não deu certo. Eu lembro de olhar fixamente para o monitor preso à minha barriga e perceber que meus filhos ainda não nascidos já valiam menos do que o incômodo da minha irmã. O total, quando finalmente cheguei à recuperação depois do acidente, passava um pouco de $380 mil, parcelas da hipoteca, seguros, consertos de carro, impostos imobiliários quando as contas estavam espalhadas entre bancos diferentes, os empréstimos temporários da Lauren, emergências criativas, upgrades de câmera e, uma vez, de forma quase absurda, o depósito de um apartamento de luxo que ela jurou que pagaria de volta assim que um contrato de campanha caísse. Ela nunca pagou. Eu sabia de tudo isso porque fui eu quem pagou. O que eu não sabia até aquela noite na ambulância era o quão pouco disso tinha realmente me comprado algum lugar naquela família. Quando minha mãe digitou o incômodo em peso, a dor no meu abdômen quase sumiu por um segundo. Dor física é honesta. Aquela mensagem não era. Ela só deixou claro algo que eles tinham disfarçado por anos: eu nunca tinha sido amada pela minha força. Eu tinha sido usada por ela. A recuperação foi mais feia e mais solitária do que as pessoas gostam de admitir. Cirurgia de emergência salva sua vida, mas não devolve a sua antiga em uma embalagem organizada. Eu voltei para casa com cola cirúrgica no abdômen, restrições para levantar peso, uma sacola de remédios fortes e 2 filhos pequenos que não entendiam por que a mãe não podia mais pegá-los no colo como antes. Foi aí que começou o impacto emocional de verdade. Todas as manhãs eu sentia 2 coisas ao mesmo tempo: um luto tão fundo que parecia se instalar atrás das minhas costelas como uma segunda ferida, e uma leveza estranha, quase culpada, porque pela primeira vez eu tinha parado. No 3º dia no hospital, pedi meu laptop, entrei nos aplicativos do banco e cancelei todas as transferências automáticas. Pagamento da hipoteca, encerrado. Seguro, encerrado. Ajuda mensal, encerrada. Bloqueei os números dos meus pais, da Lauren e de qualquer parente intermediário que pudesse tentar defender o indefensável. O silêncio depois disso deveria parecer vazio. Em vez disso, parecia como largar uma mochila cheia de pedras que eu nem lembrava mais que estava carregando. Marcos Ali, o médico do pronto-socorro do meu hospital, foi a primeira testemunha desse silêncio novo. Ele tinha sido quem estava na ambulância comigo. Ele tinha visto as mensagens na tela porque eu pedi para ele tirar capturas de tela antes do meu celular apagar. Marcos não era o tipo de homem que preenchia cada pausa com frases prontas de conforto. Ele trazia café, checava minha incisão, se certificava de que eu entendia as instruções de alta e, na tarde seguinte de eu chegar em casa, ficou na minha cozinha enquanto eu me apoiava no balcão tentando não chorar olhando uma pilha de contas ainda fechadas. Você sabe, ele disse, largando uma sacola de uma delicatessen de Oakbrook, que não deve mais nenhuma batida do seu coração para eles, certo? Não foi poético. Mas foi a primeira frase que alguém me disse que tornou tudo moralmente simples. Não fácil, simples. Eu não devia mais nenhuma batida do meu coração. O serviço de babá de emergência que eu tinha acionado no hospital enviou uma mulher chamada Denise, uma ex-professora de pré-escola de 48 anos, com um rosto tão calmo que parecia impossível que o mundo conseguisse desorganizar aquilo. Ela foi quem cuidou da entrega da babá, aprendeu a rotina de sono dos gêmeos em uma única noite e passou a me mandar fotos todos os dias enquanto eu ainda estava internada. 2 rostinhos melados de comida de pijama, blocos espalhados pelo tapete, um deles dormindo torto no sofá, como se o mundo tivesse simplesmente parado ali. Estranhos protegendo meus filhos enquanto minha própria família cantava em um show no Soldier Field.
Esse detalhe me atingia mais do que o próprio concerto. Não era só a escolha pela Taylor Swift. Era a escolha pela alegria enquanto eu estava numa maca implorando por ajuda e ainda sendo tratada como exagerada por atrapalhar o momento deles. 3 semanas já são tempo suficiente para um sistema familiar entrar em pânico, se reorganizar e ficar feio. Nos primeiros dias depois de eu bloquear todo mundo, não ouvi nada. Depois a hipoteca provavelmente voltou. Depois o débito automático do seguro falhou. Começaram a surgir números desconhecidos no meu celular. Recados de voz da minha mãe chorando. Do meu pai furioso. Um da Laurie me chamando de dramática e perguntando se eu realmente pretendia destruir a família inteira por causa de um mal-entendido. Apaguei tudo sem ouvir até o fim. Passei meu período de recuperação fazendo pequenas coisas nada glamourosas, mas necessárias. Fisioterapia de calça confortável, compras de mercado online, levar os gêmeos ao Target para comprar tinta guache e biscoito de peixe, sentar na beira do tapete na hora de dormir porque me curvar ainda doía demais para colocá-los na cama direito. Abri uma conta separada e comecei a guardar dinheiro para a faculdade deles. Fiquei olhando aqueles números uma noite depois da transferência e pensei, então é isso que alívio parece quando veste a roupa da responsabilidade. Depois veio a campanha de difamação. Um primo com quem eu mal falava me mandou mensagem, só para te avisar, seus pais estão dizendo que o acidente mexeu com a sua cabeça. Na mesma noite, Lauren postou um story em preto e branco, sobre uma selfie à luz de velas. Algumas pessoas mudam depois de traumas. Rezando por paz, cura e responsabilidade. Sem nomes, claro. Ela não precisava. Os seguidores responderam com emojis de coração e discursos sobre limites com pessoas tóxicas. Eu quase ri. Até meu filho subir no meu colo com um livro e dizer à mamãe, lê Tigre 1. E foi ali que eu entendi que tinha acabado de vez de gritar dentro do circo deles. Eu ia responder com fatos, não com posts. Só ainda não sabia quem me ajudaria a levar esses fatos até o lugar onde eles realmente importavam. A batida veio numa manhã cinzenta de sábado, exatamente 3 semanas depois da minha cirurgia. Eu estava no fogão fazendo panquecas de blueberry porque os gêmeos tinham aprendido a palavra blueberry e estavam abusando dela com uma alegria caótica. Quase ignorei a porta. Meu corpo ainda travava toda vez que ouvia um som inesperado, como se a emergência tivesse virado um estado permanente do meu sistema nervoso. Mas a batida veio de novo, 3 toques firmes, sem pressa, sem hesitação. Quando olhei pelo olho mágico, parei de respirar por um segundo. Meu avô, Thomas Mercer, estava na minha varanda com um sobretudo camelo, cabelo prateado penteado para trás, postura reta como um veredito. Eu não o via havia quase 3 anos. Meus pais sempre tinham explicações para tornar as visitas complicadas, longe demais, ocupado demais, coisa demais acontecendo. O que isso realmente significava era simples. Meu avô nunca aprovou a forma como eles me tratavam, e meus pais preferiam suas ilusões sem contestação. Quando abri a porta, ele me olhou por um instante, depois viu automaticamente minha mão protegendo o abdômen, e a expressão dele mudou de formal para furiosa em um único segundo. Ele me abraçou com cuidado, como se soubesse que eu estava sendo mantida de pé por pontos e força de vontade. Eu sei o suficiente, ele disse antes mesmo de eu conseguir falar. A Claire me contou o resto. Claire era a irmã mais nova da minha mãe, a única pessoa na família extensa que já tinha olhado para nossa dinâmica e chamado de favoritismo pelo nome certo, em vez de fingir que era só jeito de ser. Os gêmeos apareceram atrás das minhas pernas e, em 10 minutos, meu avô já estava sentado na minha mesa da cozinha cortando panquecas em quadradinhos organizados, enquanto eles se soltavam com ele como se já o conhecessem desde sempre. Aquilo me atingiu de um jeito inesperado. Ver alguém do meu próprio sangue oferecendo cuidado simples, sem cálculo, sem cobrança escondida. O vovô Thomas tinha passado a carreira como professor de economia e, depois, como consultor em casos federais de fraude financeira. Ele tinha a mente de alguém que ouvia uma história de família e, em poucos segundos, enxergava o modelo de negócio por trás dela. Quando os gêmeos voltaram para o tapete com blocos, ele juntou as mãos em volta da caneca de café e disse: Olivia, isso deixou de ser um desentendimento familiar faz tempo. Isso aqui é uma estrutura financeira unilateral disfarçada de parentesco. Aquilo me atingiu mais forte do que a mensagem da minha mãe, justamente porque não tinha drama nenhum. Era direto. Preciso. Quase cirúrgico.
Ele perguntou se eu ainda tinha os registros. Eu disse que sim. Todas as transferências, extratos, faturas, prints, até as mensagens da ambulância que o Marcos tinha salvo. Ele assentiu uma única vez. Ótimo. Meu aniversário de 70 anos é no próximo sábado. Todo mundo vai estar lá. Seus pais. A Lauren. Tios, tias, primos. Eu quero a verdade dentro daquela sala antes que eles tentem enterrar tudo em preocupação e encenação. Eu disse não na hora. Não porque eu duvidava dele, mas porque ainda existia uma parte instintiva em mim, a parte da filha, que acreditava que expor tudo ia me transformar na destruidora da família, e não na pessoa que, na prática, tinha sustentado aquela família em silêncio por anos. Ele me deixou terminar e então respondeu. Famílias construídas na verdade dobram. Famílias construídas na exploração quebram. E quando quebram, isso não é culpa da verdade. Depois ele me contou como tinha começado a juntar as peças. Lauren tinha postado vídeos sorrindo do show na mesma noite da minha cirurgia, marcando meus pais e escrevendo a melhor noite em família de todas. No mesmo período, a Claire tinha ligado chorando depois de ouvir o que aconteceu na ambulância. Ele juntou as duas coisas e, como ele mesmo disse, começou a seguir os números na cabeça. Não precisou de muito mais. Ele já vinha desconfiando há anos de como Richard e Ellen viviam muito acima do que declaravam. Antes de ir embora naquela manhã, já existia um plano. Eu organizaria tudo. Ele conduziria a sala. A Claire ajudaria a coordenar os convites da família extensa e garantiria que ninguém pudesse depois dizer que tudo aquilo tinha sido só sussurro de bastidor. Antes de sair, meu avô olhou de volta para a cozinha, onde os gêmeos tinham montado uma torre torta e comemoravam como se fosse a maior conquista do mundo. Você não está indo para a vingança, ele disse. Você está indo para que seus filhos nunca cresçam achando que amor é ser drenado até o fim. Foi essa frase que mudou minha decisão. Não justiça para mim. Proteção para eles. Passei a semana seguinte montando um arquivo pesado o suficiente para encerrar uma mentira que tinha levado anos para ser aperfeiçoada. A preparação virou uma espécie de terapia. Toda noite, depois que os gêmeos dormiam, eu me sentava na mesa de jantar com o chá esfriando ao lado e começava a reconstruir a arquitetura de 8 anos de distorções. Extratos da hipoteca marcados com marca-texto amarelo. Transferências bancárias cruzadas com datas. Seguros comparados com as apólices dos meus pais. Registros do Vemo da Lauren com descrições leves e quase debochadas, como ponte de curto prazo, investimento criativo aí, uma vez, de forma quase inacreditável, amor de família kkk. Imprimi as capturas de tela do grupo da família na ambulância e pedi para o Marcos me enviar um e-mail confirmando data e horário, caso alguém tentasse dizer que aquilo era invenção. A Claire veio 2 vezes com comida pronta e uma expressão que ficava mais dura a cada página que ela lia. Eles não só pegaram seu dinheiro, ela disse uma noite, folheando uma pilha de extratos. Eles construíram uma narrativa em cima disso. É isso que torna tudo pior. Enquanto eu organizava fatos, meus pais organizavam percepção. Minha mãe ligava para parentes com a voz trêmula dizendo que estava preocupada comigo desde o acidente. Meu pai reforçava o discurso de estresse, maternidade solo, trauma, montando cuidadosamente o tipo de história que famílias educadas preferem, porque permite que todos sintam pena da vítima sem questionar quem causou o dano. A Lauren escalou nas redes. Num dia, eram stories sobre rezar por relações familiares rompidas. No outro, um carrossel de fotos ancoradas de autocuidado com uma legenda sobre como limites ativam quem se beneficia do seu silêncio. A ironia era quase sofisticada. Uma prima distante me mandou o post com uma única frase: acho que isso é sobre você. Eu não respondi. Meu silêncio não era mais fraqueza. Era estratégia. Na véspera da festa, levei os gêmeos para o centro e andei com eles pelo Millennium Park, porque eu precisava lembrar que o mundo ainda era maior do que aquela família. Eles correram atrás de pombos perto do Cloud Gate enquanto eu ficava sentada num banco com café, vendo desconhecidos tirarem fotos na luz fria da primavera. Minha filha perguntou se o vovô e a vovó também estariam na festa de aniversário. Eu disse que sim. Ela perguntou se eles seriam legais. Aquilo encostou num lugar desprotegido dentro de mim. Não sei, respondi com honestidade. Mas a mamãe vai ser.
No caminho de volta para Naperville de trem, eu pensei em como eu confundem ser de-boa com ser gentil. Não é a mesma coisa. Uma protege a paz. A outra, muitas vezes, alimenta a crueldade. A casa do meu avô ficava em Lake Forest, numa área de gramados impecáveis que fazia qualquer reunião de família parecer uma encenação de sucesso americano antigo. Colunas brancas, madeira polida, retratos enquadrados, funcionários que sabiam exatamente onde colocar taças de champanhe sem fazer contato visual. Quando cheguei, a entrada já estava cheia. Eu usava um vestido azul escuro, salto discreto e a expressão que uso antes de conversas difíceis com famílias de pacientes, calma, atenta, sem reação. A Claire me encontrou no saguão, olhou para o meu rosto e apertou minha mão. Ele está pronto, ela sussurrou. E sua mãe já está dominando o ambiente. Claro que estava. Meus pais estavam perto da lareira, performando cordialidade. Meu pai usava aquele sorriso polido de anfitrião, que ele ativava sempre que precisava de aprovação social mais do que de ar. Minha mãe estava elegante e ao mesmo tempo ferida, vestindo seda creme como se aquilo pudesse proteger qualquer coisa. Lauren circulava por perto com um vestido ajustado e maquiagem cara, cada centímetro dela a imagem da mulher que construiu uma carreira inteira fazendo a própria vida parecer leve demais para ser real. Quando me viu, o rosto dela acendeu naquele brilho artificial que pessoas bonitas aprendem cedo, quando precisam esconder hostilidade sob glamour. Olivia, que bom te ver, disse ela, inclinando o rosto no ar, sem realmente encostar em mim. Você está bem. A gente ficou tão preocupada. Eu encarei ela e respondi. Interessante, considerando o show. O sorriso dela falhou por meio segundo. Minha mãe entrou antes que Lauren pudesse reagir, segurando meu braço como se aquilo fosse só uma pequena tensão familiar mal resolvida. Vamos evitar isso aqui, ela sussurrou. A noite do seu avô precisa ser bonita. Eu quase ri. Eles sempre queriam a beleza justamente quando a verdade começava a entrar de sapato pesado na sala. O ataque começou antes do jantar. Eu estava na mesa das bebidas servindo água com gás quando ouvi a voz da Lauren um pouco alta demais atrás de mim, feita para ser ouvida. Eu só estou preocupada, ela não está bem, ela dizia para duas tias e um primo de Evanston. O acidente mudou muito ela. Ela está agressiva com todo mundo, até com quem tenta ajudar. Minha mãe entrou na conversa com um suspiro tão ensaiado que quase parecia ensaio de palco. A gente está rezando para ela encontrar apoio. Já tentamos de tudo. Eu continuei de costas e deixei. Deixei eles irem mais fundo. Do outro lado da sala, meu avô estava perto do piano, observando. Ele não interveio. Não me salvou. Só esperou até que a sala tivesse ouvido o suficiente da versão deles para entender exatamente o que estava prestes a desmoronar. Então ele levantou o copo, bateu levemente com uma colher, e o som fez a festa inteira ir silenciando aos poucos. Quem nunca viu uma mentira desabar em público acha que é um evento único. Não é. Ela cai em partes. Meu avô ergueu o copo, agradeceu a presença de todos e disse, com calma, que precisava esclarecer um assunto familiar antes do jantar. A sala ficou completamente quieta. Ele virou para o meu pai e perguntou, quase como quem comenta o tempo. Richard, quem tem pago a hipoteca da sua casa nos últimos 8 anos? Meu pai soltou uma risada curta e disse que era ele, claro. Meu avô assentiu, abriu uma pasta e respondeu. Interessante, porque aqui eu tenho registros de 96 transferências consecutivas das contas da Olivia ligadas diretamente a essa hipoteca. Um murmúrio atravessou o salão. Então ele começou a ler os números. Pagamentos da casa. Seguros. Reparos. Ajuda temporária para Lauren. O total era absurdo. Mais de 380 mil dólares. Minha mãe tentou dizer que aquilo era inadequado. Meu avô fez só uma pergunta de volta. É impreciso? Ela não teve resposta. Lauren tentou dizer que eu estava exagerando, que eu gostava de me colocar como vítima, mas isso terminou no instante em que meu avô leu a mensagem da ambulância em voz alta, palavra por palavra. Você sempre foi um incômodo e um peso. Temos ingressos da Taylor Swift com a Lauren hoje à noite. Se vira. O silêncio que caiu na sala não foi só ausência de som, foi mudança de atmosfera.
A segunda onda veio logo depois, choque, repulsa, gente se afastando dos meus pais como se a própria verdade tivesse tornado o ar mais pesado. Meu pai disse que aquilo era humilhação. Meu avô respondeu: não. As ações de vocês fizeram isso. Nós só estamos recusando esconder. Ele respirou fundo, olhou para mim e me deu espaço para falar. E eu falei. Disse que não tinha vindo por vingança. Tinha vindo porque aquela família vinha sobrevivendo há anos em cima de uma versão de mim que só funcionava enquanto eu ficasse em silêncio. Disse que passei a maior parte da minha vida adulta acreditando que, se eu desse o suficiente, um dia seria amada de forma justa. Mas na noite em que eu estava sangrando dentro de uma ambulância, eu descobri exatamente o que toda aquela lealdade tinha comprado, uma mensagem me chamando de peso. Olhei para meus pais e disse que não enviaria mais nenhum dinheiro. Nem para casa, nem para o seguro, nem para Lauren, nem para absolutamente nada. Se algum dia existisse qualquer chance de relação entre nós, ela teria que começar com verdade, não culpa, não pânico e nem mais uma cobrança disfarçada de família. Minha mãe chorou. Meu pai me encarou como se não reconhecesse mais a filha que ele achava que podia controlar. Lauren olhou para baixo e não disse nada. Poucos minutos depois, os três saíram da festa. E ninguém foi atrás. A mentira que os protegeu por anos finalmente tinha perdido espaço. O que veio depois se espalhou mais rápido do que eu esperava, porque família espalha informação com eficiência assustadora quando a vergonha finalmente muda de lado. Em 48 horas, começaram a chegar mensagens de primos, tias e até um tio com quem eu mal falava havia anos. Alguns pedindo desculpa. Outros admitindo que tinham acreditado na narrativa de que eu era fria, distante. Alguns não sabiam o que dizer, só queriam mostrar apoio, aquela forma familiar de ficar perto do incêndio depois que alguém finalmente puxou o alarme. Meus pais tentaram me alcançar de números novos. Minha mãe deixou o recado sobre a mal-entendidos em Ancura. Meu pai deixou exatamente uma mensagem, curta e dura, dizendo que tudo tinha saído do controle. Eu apaguei todas. Eu não estava mais interessada em versões privadas de pessoas que viveram publicamente do meu esforço. As consequências vieram com a precisão de contas atrasadas. Sem minhas transferências, a hipoteca atrasou em poucas semanas. Não havia reserva escondida porque, na prática, eu tinha sido a reserva. A casa foi colocada à venda no fim do verão e vendida por menos do que meu pai costumava dizer que valia. E a maior parte do dinheiro simplesmente desapareceu em dívidas, atrasos e obrigações que eles tinham empurrado por anos, vivendo na fantasia de que eu continuaria sendo uma rede de segurança invisível. Eles não foram para outra casa confortável. Foram para um apartamento pequeno de aluguel, quase 40 minutos mais longe, num conjunto que minha mãe antes chamaria de provisório, daquele jeito elegante que pessoas privilegiadas usam para disfarçar a queda. Meu pai, cuja aposentadoria antecipada tinha sido sustentada mais pela minha estabilidade do que pelo próprio planejamento, conseguiu um trabalho noturno empilhando estoque em uma loja de ferramentas perto de Aurora. Minha mãe começou a limpar escritórios 3 manhãs por semana e, depois, pegou também um trabalho de contabilidade parcial em uma igreja para conseguir manter as contas de luz e água em dia. A punição não teve nada de cinematográfico. Foi comum, quase banal. E justamente por isso teve peso. Eles tiveram que entrar na vida que antes achavam que eu conseguiria administrar sozinha, porque eu era a prática, a que dava conta. A queda da Lauren foi mais barulhenta porque envolvia reputação, e reputações construídas na internet não quebram em silêncio, elas estalam. Uma prima comentou sobre a cena do aniversário com alguém do meio de mídia em Chicago. Outra pessoa reconheceu a Lauren de parcerias antigas. 2 marcas locais encerraram colaborações sem explicação pública. Uma stylist que antes implorava para trabalhar com ela simplesmente parou de responder. Os comentários começaram a ficar estranhos, frios, vazios. O engajamento que antes vinha fácil desapareceu. Para alguém que tratava a visibilidade como oxigênio, aquilo foi uma forma própria de sufocamento. Ela deixou o apartamento no centro antes do inverno e foi morar no nível do porão da casa de uma amiga em Logan Square. Depois conseguiu turnos como hostes em um brunch moderno, enquanto tentava se reposicionar em cima de palavras como autenticidade e Anhancura. A internet, como sempre, percebeu a performance. E não o recompensou. A família extensa fez o que famílias respeitáveis fazem quando não querem admitir que escolheram lados,
simplesmente parou de incluir quem tornava a presença desconfortável. Meus pais não foram convidados para os 40 anos do primo Michael. A Lauren sumiu do tanque de vinho. A lista de cartões de Natal, de algum jeito silencioso, esqueceu o novo endereço deles. Ninguém anunciou um exílio formal. Só aconteceu. Depois de certas verdades entrarem numa sala, algumas convocações deixam de existir sem aviso. A Claire me contou depois que minha mãe chorou para qualquer pessoa que aceitasse ouvir sobre a humilhação pública. Meu avô Thomas respondeu a essa narrativa uma única vez. Humilhação é o que você sente quando o status cai. Remorso é o que você sente quando a consciência sobe. Me diga qual dos dois é. Eu queria dizer que sentia triunfo todos os dias. Não era isso. Eu sentia alívio. Depois tristeza. Depois alívio de novo. Algumas noites, depois que os gêmeos dormiam, eu ficava sentada no meu apartamento novo menor, mais claro, perto do hospital e deixava o luto aparecer não pela família que eu tinha perdido, mas pela família que eu passei anos tentando negociar desde a infância. São perdas diferentes. Uma é concreta. A outra é a morte de uma esperança que te mantém útil para pessoas que nunca pretendem te ver de volta. O Marcos permaneceu uma presença silenciosa nesse processo. Às vezes trazendo comida depois de plantões longos, às vezes ajudando a montar móveis infantis absurdos porque eu me recusei a pedir qualquer coisa à minha família de novo. Meu avô virou parte da nossa rotina semanal, levando os gêmeos ao zoológico ou para tomar chocolate quente e devolvendo eles sempre felizes, agitados e cheios de histórias. A Claire vinha jantar 2 vezes por mês e me ensinou que a raiva pode ser limpa quando deixa de se misturar com culpa. O dinheiro mudou minha vida de forma imediata. Os $3.200 que antes saíam todo mês para meus pais passaram a ir para fundos de faculdade, reserva financeira e, depois, um plano de entrada para um imóvel. Eu comecei a construir estabilidade para quem realmente dependia de mim, em vez de sustentar o conforto de quem se ressentia por precisar de mim. Talvez essa tenha sido a parte mais satisfatória de todas, não ver meus pais caindo, mas ver o futuro dos meus filhos crescendo onde antes existia a dependência de outra pessoa. Existe um tipo específico de paz em ver dinheiro redirecionado virar dignidade. 8 meses depois da festa de aniversário, a Lauren ligou de um número desconhecido. Eu quase não atendi. A voz dela, quando eu atendi, estava menor do que qualquer versão que eu já tinha ouvido. Nada de tom ensaiado, nada de performance. Só cansaço. E, pela primeira vez, ela não pediu dinheiro. Isso já foi a primeira surpresa. Ela disse que passou meses com raiva de mim porque era mais fácil do que encarar a si mesma. Disse que a noite da ambulância voltava na cabeça dela mais do que ela queria admitir, principalmente o emoji de risada. Eu não acredito que eu fiz aquilo, ela sussurrou. Eu sabia o suficiente para não me enganar. Eu só ouvi. Depois ela disse algo que importou mais do que o pedido de desculpas. Eu gostava tanto de ser a favorita que nunca pensei no que isso te custava. Aquilo foi a primeira coisa realmente honesta que ela disse pra mim na vida inteira. Eu não perdoei na hora. Também não ofereci reconciliação fácil. Só respondi. Se você realmente sente isso, deixa isso mudar a forma como você vive. Ela chorou baixinho. E desligamos. Às vezes, responsabilidade começa assim. Não com reencontro, mas com a primeira frase sem roteiro, sem plateia. Meus pais e eu não nos reconciliamos naquele ano. Continuamos, no máximo, como nome sem solução se movendo na órbita um do outro através de rumores. Ouvi dizer que a pressão do meu pai piorou com o estresse. Ouvi dizer que minha mãe ainda se colocava mais como ferida do que arrependida. Ouvi dizer que falavam menos de mim, porque ficava mais difícil sustentar aquela narrativa em ambientes que já tinham contexto. Eu não sei se eles mudaram nos lugares privados onde ninguém encena nada. E, pela primeira vez na vida, eu parei de sentir que precisava descobrir. O que eu aprendi com tudo isso é simples de dizer e difícil de viver: sangue não dá direito a esgotar ninguém. Amor não se prova pela quantidade de dor que você aguenta em silêncio. E família não é uma palavra sagrada se ela só serve para redirecionar recursos, silenciar protestos e envergonhar quem finalmente diz não. Durante anos, eu achei que limite era coisa de gente egoísta que queria evitar sacrifício. Eu estava errada.
Limite é o que pessoas saudáveis usam para impedir que sacrifício vire pagamento. A mentira mais perigosa que eu já acreditei foi a de que ser necessária era o mesmo que ser amada. Não é. Às vezes, isso só significa que você é conveniente. Se você me perguntasse hoje o que realmente mudou naquela noite em que eu fui atropelada por um caminhão, eu não diria a cirurgia. Eu nem diria a mensagem. Eu diria o momento naquela maca em que eu percebi que ainda podia salvar meus filhos, ainda podia me salvar e fazer isso sem implorar mais uma vez por um tipo de carinho que aquelas pessoas tinham transformado em moeda. Aquele foi o começo. Não a traição. O começo. E quando eu ouvi aquela batida na porta 3 semanas depois e abri para a única pessoa da minha família que queria a verdade mais do que conforto, tudo depois disso deixou de ser impossível. Então não, eu não destruí minha família. Eu parei de financiar uma mentira. Se eles chamam isso de traição, eles são livres para isso. Eu chamo de sobrevivência. Eu chamo de respeito próprio. E chamo de a primeira herança que meus filhos vão receber de mim e que vale mais do que dinheiro, a certeza de que amor nunca deveria precisar ser comprado de quem diz que ele é incondicional. Agradecemos por você assistir a mais uma história do nosso canal. Este vídeo é uma obra de ficção, criada exclusivamente para fins de entretenimento, reflexão e narrativa. E fica aqui a mensagem que precisamos deixar: a verdadeira força não está em implorar para ser valorizado pelas pessoas erradas, mas em aprender a se manter firme sozinho, com confiança, até que as pessoas certas reconheçam o seu valor sem que você precise pedir por isso.